anos de 2003 e 2004, uma comissão parlamentar mista de inquérito percorreu o país para identificar o mapa da exploração sexual de crianças e adolescentes. O relatório desta CPMI propôs mudanças na legislação, nas políticas públicas e até na forma como a mídia aborda este tema. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui na Câmara, o dia foi marcado pela pressão de mais de uma centena de parlamentares pela aprovação dos projetos de lei propostos pela CPMI da exploração sexual. No meio da nossa arena, recebemos hoje a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A deputada foi relatora da CPMI da exploração sexual e é hoje a relatora da comissão especial que acompanha os desdobramentos das medidas propostas por esta CPMI. E na plateia, representantes de entidades ligadas à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Unicef, de ONGs de combate à exploração sexual e estudantes. Obrigada pela presença de todos. Deputada, eu queria abrir o programa perguntando sobre a implementação das propostas da CPMI. O que foi que aconteceu a partir do fim da CPMI? Nós desenvolvemos uma série de trabalhos baseados na realidade da vida das crianças brasileiras, das meninas e meninos que vivenciam no dia a dia a condição da exploração sexual. Percebemos o quanto a exploração sexual se organizou em redes criminosas e focamos o nosso trabalho ao longo de um ano de ação diretamente nos estados, a partir de uma relação com a sociedade civil, com uma série de entidades, com legislativos estaduais, atendendo a essa demanda de enfrentarmos o crime organizado. A CPMI trabalhou pela mudança da cultura, pela mudança da legislação e por políticas públicas. Hoje nós temos um balanço. Esse balanço diz que nós avançamos na consciência da sociedade brasileira, de que nós estamos mais atentos aos crimes que ocorrem contra crianças e jovens e mais mobilizados, que constituímos políticas públicas em caráter permanente, tanto redesenhando o programa Sentinela, que no âmbito do governo é o principal programa de atuação governamental em conjunto, união, com municípios e sociedade civil, quanto atuamos na área do turismo, do direito, da justiça, mas não apenas temos avanços. Do ponto de vista da impunidade, ainda falta muito. E a maior parte dos casos que nós trabalhamos, eles permanecem impunes. Em um judiciário que não conseguiu avançar, não condenou aqueles que são algozes das crianças e jovens. Muitas vezes as denúncias não foram devidamente constituídas pelas polícias e pelo Ministério Público e, portanto, o cenário brasileiro ainda é um cenário de impunidade. Quando foi aprovado o relatório da comissão, o ministro da Justiça, o ministro Thomas Bastos, se comprometeu em dar continuidade às investigações. Disse que a Polícia Federal ia investigar todas aquelas rotas de exploração sexual. Isso aconteceu? Nós podemos, de forma muito objetiva, estabelecer um balanço de que temos uma operação mais presente da Polícia Federal. Mas é preciso entender-se que este crime, ele ocorre não apenas num plano dos crimes federais. Ele está tanto no âmbito da responsabilidade da Polícia Federal, quanto na responsabilidade das polícias estaduais e mesmo num caráter transnacional. Portanto, é preciso uma frente de atuação das polícias de forma integrada. E neste sentido, objetivamente, nós não demos os passos tão significativos como gostaríamos no Brasil. E você acha que o Judiciário ele não se envolveu com esse tema pela morosidade geral do Judiciário ou porque foi um tema que eles ainda não ficaram sensíveis à importância? As instituições, o Poder Judiciário, o Parlamento também, os governos de um modo geral, eles têm determinantes culturais muito fortes dentro das suas estruturas. Não ao acaso, eles estão coordenados, com raras exceções, como agora no plano federal o Poder Judiciário, coordenados a partir de uma perspectiva masculina, onde os temas e o poder também estão vinculados historicamente àquilo que o gênero e o masculino considera prioritário. Gostaria de perguntar, deputada, a respeito dos projetos que estão tramitando pela Casa. Pelo que eu pude constatar, são 5 projetos. Gostaria de saber como foram construídos, elaborados esses projetos. Os projetos de lei que foram propostos pela CPMI, eles cumprem uma tarefa essencial. A partir de uma leitura da realidade e do Código Penal brasileiro, do Código de Processo Penal também no Brasil, nós identificamos algumas lacunas essenciais. Veja que o Código Penal brasileiro, que é lá de 1940, ele traz até os nossos dias uma série de preconceitos que iniciam-se
no título 6º, quando os crimes sexuais são considerados como crimes contra os costumes. Porque qualquer violência sexual era considerada e é considerada ainda na legislação um crime contra as relações sociais e não contra a pessoa. Então são uma série de medidas que nós estamos tomando no Código Penal a partir de um princípio. Os crimes sexuais devem ser considerados crimes contra os seres humanos. E toda vez que uma criança, uma adolescente, menino ou menina, vier a ser vítima desse crime, deve haver um agravamento dessa responsabilização pelo agravamento da pena. Como no caso de envolvimento de parentes, de familiares. Nós estamos inovando e dizendo que no caso de um pai, padrasto, tio, ou qualquer pessoa, mesmo autoridade pública, que tem a responsabilidade de cuidar da criança, não cuidá-la, mas agir a partir dessa confiança que a sociedade, que a criança lhe deposita para abusar sexualmente dela, essa pessoa deve ter um agravamento na pena que deverá cumprir. Então são uma série de medidas protetivas do direito à infância, da sua sexualidade, que melhoram o Código Penal, inclusive na nossa perspectiva, para nós mulheres e para nós homens também. Em maio de 2006, no marco do Dia Nacional de Luta contra o abuso e a exploração sexual da criança e adolescente, oferecer à nação brasileira, como bem disse a Cristina, da Secretaria de Direitos Humanos, esse novo paradigma jurídico que rompe com uma possibilidade concreta da impunidade nesse país. O relatório da CPMI dedica uma sessão à análise de sentenças jurídicas, de sentenças proferidas em processos que tramitaram com crimes sexuais, e percebe a sua fragilidade em razão de uma cultura e um paradigma jurídico embasado em uma cultura e um padrão moral pensado em 1930 e legislado em 1940. Então, acho que uma contribuição como essa, de uma ferramenta parlamentar, nós da sociedade temos que nos sentir responsáveis por ela, até porque, Climene, esses projetos originaram no Congresso Nacional, na CPMI. Entretanto, é fruto de um debate de todos, pela Comissão Intersetorial do Governo, que sente os vácuos de avançar na política pública, na educação, onde quer que seja, por conceitos arcaicos, posto para essa questão, onde lá se tem uma comissão de legislação, na ABMP, que é uma associação de magistrados e promotores, na OAB, no SEDECAS, que em 18 de maio de 2003 fez um dossiê e ofereceu à CPMI chamado Araceli Nunca Mais, um dossiê contra a impunidade. Então, o que eu quero dizer que hoje não é mais uma proposição dos parlamentares, uma proposição legislativa. É uma proposição do esforço do Estado brasileiro. E isso cria uma responsabilidade muito maior ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao Congresso Nacional, de devolver à sociedade, em forma de lei, essa possibilidade de empoderar no enfrentamento à violência sexual. Mas como transformar essa sociedade que convive, por exemplo, em Curitiba, em Paranaguá, com o 1,99, que são as meninas que se vendem por R$2, ou a Rua do Cincão, onde as meninas fazem programa por R$5. Como agir em relação a essa sociedade que convive com isso, que cruza com essas meninas na rua e não toma uma atitude? Nós tivemos uma audiência promovida pela Frente Parlamentar recentemente com o presidente da Câmara. E a gente levantava essa questão. Nós não queremos achar que o enfrentamento à violência sexual basta uma reforma penal. Agora, queremos admitir, sim, que a impunidade é um grande inimigo. É um grande inimigo para formar uma cultura protetora. Na medida que é um crime contra o costume, por exemplo, que só quem é violado é mulher, não é menino, não. Enfim, a mudança legislativa nos dá um grande balizador de um debate público diferente. E isso, sem dúvida, vai incidir no novo pensar e no novo olhar cultural. O 1,99, só para completar, não é uma realidade de Paranaguá ou não é uma realidade da seca do Nordeste. O 1,99 já é uma propaganda mercadológica recorrente de uma mercadoria valiosa que se transformou, que é o abuso e a violência contra os nossos meninos. Democrático. O que eu acho que é importante se dizer nós vivemos na sociedade brasileira essa contradição. Nós vivemos um momento em que a sociedade nunca esteve tão organizada no combate à ação de governo
a ação do parlamento, há diversos atores atuando contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e há uma naturalização, de outro lado, da exploração sexual. É óbvio que nós estamos vivendo isso, até pelos meios de comunicação. Há uma circunstância de naturalização objetiva do abuso da sexualidade infantil, que se vê em músicas, que se vê nos bailes funk, que se vê por estratégia de mercado, que é o que a Neide traz aqui, em uma estratégia de venda de qualquer mercadoria, onde ali a mercadoria é a própria criança, não é? E isso tudo precisa ser enfrentado ao mesmo tempo. Ou seja, nós só vamos fazer um enfrentamento real deste fenômeno se partirmos deste reconhecimento. Porque, ainda bem, não estamos mais vivendo uma sociedade hipócrita. Ou seja, nós estamos percebendo que muitos que falam contra a exploração sexual falam da boca para fora. Eu quero dizer a vocês aqui, em torno desse nosso 18 de maio, que é uma homenagem a Araceli, uma menina vítima, não é? No estado do Espírito Santo, que foi dilacerada pelos seus algozes e que nos deu este dia, porque é o dia em que ela foi morta no Espírito Santo. Quero dizer a vocês que hoje nós percebemos ainda mais que tem instituições e pessoas que falam contra a exploração sexual, mas que estão envolvidas nisso, que não permitem que se vá a fundo no enfrentamento, não é? Porque pensam que nós ainda somos ingênuos quanto à hipocrisia que essa sociedade tem. Não. Este movimento, e nós que somos mulheres, e muitos homens também envolvidos neste enfrentamento no parlamento, não queremos mais a hipocrisia. Por isso que é importante votar. Porque se o parlamento não vota também, ele não cumpre a sua parte, e ele também passa a fazer parte dessa relação em que ele diz uma coisa com o relatório da CPMI e faz outra, na medida em que não vota depois de 2 anos os projetos de lei. Gostaria de perguntar, em nível de políticas públicas para a educação, qual foi a atuação da CPMI para repensar as políticas públicas, considerando que a escola ela precisa identificar esse fenômeno da violência sexual de criança e adolescente. Como mudar e interferir nas políticas públicas para a educação, para que também o sistema educacional seja prioritariamente um agente transformador dessa relação de dominação e de violência. Eu agradeço a sua colocação. Nós identificamos no trabalho da CPMI, na análise das políticas públicas, uma dissociação da escola das demais políticas públicas. Na verdade, no Brasil, desde 1988, nós conseguimos produzir uma série de ações em políticas públicas, considerando-as em rede e potencializando a sua atuação. Dessa forma, garantimos a assistência social, como no rompimento do assistencialismo, como política pública, e avançamos agora em direção a um sistema único de assistência social, que considero muito importante, e também com o próprio sistema único de saúde. A escola, ela já ficou à margem disso. Antes de ser parlamentar, durante muito tempo estive na sala de aula, com crianças pequenas, com uma alfabetizadora, comecei a entender os laços sobre a violência sexual intrafamiliar e sobre as redes de exploração a partir da escuta dos meus alunos e das minhas alunas. E acho que se a escola não consegue fazer isso, ela fica de fora desse movimento. Portanto, nós, em termos de educação, ainda estamos muito lentamente caminhando, mas superando uma dificuldade que eu acho que é uma das metas essenciais. Está para ser lançado agora, nesse marco do 18 de maio, um programa muito interessante que foi gestado na SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada e Diversidade do MEC, que tem participado da nossa comissão intersetorial a nível de governo federal, onde a gente está articulando todas essas políticas públicas, que é o Escola que Protege. Então, com base até no mapeamento que foi feito com o apoio do Violis, do SECRIA e do Unicef, onde foram identificados 932 municípios vulneráveis à exploração sexual, à violência sexual, eu diria assim, não só à exploração, e esse instrumento está servindo para direcionar e de ferramenta de planejamento das ações do governo federal. Então, o MEC estará, através da SECAD, lançando esse programa já testado em piloto em 3 capitais no ano passado, né, que é o Escola que Protege, que é justamente a capacitação dos professores, eu diria mais, da comunidade escolar, que vai além, vai envolver pais, alunos, associações,
para discutir esse tema, capacitar os professores, fazer com que eles possam enxergar, visualizar o que não é verbalizado, os sinais de violência, não só sexual, também da violência sexual, e a articulação dessa escola com a rede, principalmente com o Conselho Tutelar. E, deputada, eu queria só, para complementar, isso foi uma observação, tocar um pouco sobre a questão da pornografia infantil na internet, que é um fenômeno que está preocupando a todos e é mundial, não é só uma questão no Brasil. Nós verdadeiramente tivemos uma audiência pública recentemente na Comissão de Direitos Humanos, debatendo entre nós, brasileiros, Polícia Federal, Ministério Público Federal, mas também com uma empresa norte-americana, que é a Google, e que é detentora do Orkut, porque foi identificado cerca de 14 mil denúncias de um ano para cá no Orkut sobre pornografia com crianças e adolescentes, desde bebês. E nós já tivemos um conhecimento muito claro sobre esse tema ao longo da CPMI. A CPMI solicitou mais de 100 quebras do chamado sigilo telemático, possibilitando à Polícia Federal acabar, enfrentar quadrilhas organizadas que tanto fotografam e filmam crianças no Brasil, quanto hospedam sites no Brasil, colocando à disposição da comunidade internacional pela internet esses sites com crianças brasileiras ou dos outros países para cá. O que nós identificamos primeiro a partir dessa audiência pública? Que essa empresa norte-americana, ela não segue a legislação brasileira. Apesar de 80% dos seus clientes serem brasileiros, ela não se coloca dentro de uma jurisdição nacional para atender às solicitações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na prestação de conta e de identificação dos criminosos que estão usando a rede. Nós precisamos de uma legislação mais clara no âmbito nacional. Isso está claro. Mas nós estamos tratando com uma rede mundial de computadores. E aí, o Brasil, ele tem que jogar um papel muito mais ousado do que nós mesmos aqui no Brasil colocarmos em prática uma legislação nacional. Isso nós vamos fazer. Isso está maduro para ser feito. Eu acredito que o Congresso Nacional estará à altura de fazer, em conjunto com todos nós que estamos aqui, a sociedade brasileira. Mas nós precisamos, como Brasil, trabalhar um acordo internacional que faça com que, identificado um site aqui, que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, exista um sistema de cooperação com os Estados Unidos, ou com a Noruega, ou com qualquer país, que imediatamente esse site sai do sistema e aqueles responsáveis não têm a comprovação do seu envolvimento apagada, mas ela permanece clara com a responsabilidade dos provedores e indicarem para as autoridades e de forma concorrente contribuirmos uma nação com a outra para o enfrentamento. Nós sabemos, vivemos há algum tempo, alguns escândalos envolvendo alguns parlamentares ligados à questão da exploração de crianças e adolescentes. E que até hoje nós vemos que ainda não teve um desfecho. Né? Então, assim, eu gostaria de saber como a senhora vê isso. E se a questão até mesmo da imunidade parlamentar acaba por influenciar nisso, ou se é justamente a questão das ausências de leis que acabam por estar combatendo de forma mais enérgica no tocante a isso. E outra questão, enquanto pessoas públicas, se isso acaba influenciando as outras pessoas a acabarem cometendo o mesmo crime. Quem explora sexualmente meninas e meninos não tem isso escrito na sua testa. Muitas vezes essas pessoas são super integradas na sua comunidade, têm o respeito da sua comunidade e estão envolvidas em crimes bárbaros. E muitas vezes, inclusive, têm o voto das suas comunidades. Eu, particularmente nos crimes que envolvem autoridades públicas envolvidas, não encontramos responsabilização quase nenhuma. A não ser em pequenos lugares, como por exemplo, nós sempre citamos como exemplo, os resultados que tivemos a partir da CPMI e da sua instalação em Porto Ferreira, quando conseguimos debelar uma quadrilha que envolvia vereadores, autoridades locais, o poder econômico, e foram condenados a penas bastante significativas. Mas as outras experiências que tivemos no Brasil, não tivemos até o momento condenações. Isso nos faz pensar e eu acho que nos faz refletir, aí não apenas sobre a mudança da legislação, mas sobre uma relação de classe que há dentro do próprio Poder Judiciário e nos processos. Quem são os condenados? São muitas vezes os pobres, aqueles que têm
o poder econômico, até porque contam com uma estrutura melhor de proteção jurídica, acabam com as falhas da lei, encontrando proteção para suas condições. A nova legislação, ela não deixa brecha. Ela foi estudada por aqueles que defendem os direitos da criança e do adolescente para não deixar brechas a ninguém. Quem que sustenta essa impunidade? A deputada falou dos problemas culturais da própria sociedade que se refletem no judiciário, até aqui no parlamento. Só que, assim, será que o Estado, e claro, com a CPMI trabalhando e produzindo um relatório, e depois, esse relatório não produzindo o êxito, né, ou a intenção que ele pretendia, você acha que o Estado não é incapaz de resolver os problemas da sociedade? Assim, não é uma triste constatação que a gente chega 2 anos depois da CPMI, mas depois de vários anos de violência sexual contra a infância? Eu queria até ponderar em cima dessa questão da impunidade, porque a gente atua muito na prática, né? Questão direta com a criança, o adolescente, e muitas vezes, isso é bom deixar claro também, muitas vezes o promotor, o juiz, ele esbarra na falta de provas. Por isso, um dos projetos traz uma inovação muito interessante, que é a questão de quando a criança for constatada a violência sexual, aí depois o deputado era bom explicar a diferença de abuso sexual e exploração sexual, mas assim, quando a gente constata a violência, esse projeto, esse projeto inova no sentido de que essa criança ela tem que passar por uma equipe de psicólogos, o encaminhamento tem que ser claro, objetivo, de forma a poder constituir provas. Porque muitas vezes a criança também pode ir para o IML e não tendo um laudo positivo e o processo é arquivado. Então o Ministério Público e o juiz também ficam sem condições de punir. É importante colocar também que existe essa questão prática. Nós estamos tentando na legislação, a legislação que nós estamos propondo estabelece um reconhecimento do laudo psicológico. E estabelece também mecanismos nos quais seja possível não revitimizar a vítima. Porque imagina a circunstância que nós estamos observando e todos os dias no sistema de medicina legal, que é crianças que são abusadas, e aí a gente considera abuso aquela violência sexual intrafamiliar, e exploração sexual e violência, de um modo geral, toda violência sexual fora do ambiente familiar, podendo ser exploração sexual de caráter comercial ou não. Já há, inclusive, indicadores que começam a discutir essa palavra abuso, porque o abuso pressupõe alguma possibilidade de utilização ainda. Então, tudo, na verdade, está dentro do cenário da violência, seja intrafamiliar ou extrafamiliar. Agora, o que nós estamos tentando fazer na legislação é amarrá-la de tal forma que o objetivo seja a vítima não ser revitimizada. Então, ela contar com um sistema onde seja colhido o depoimento e ela não necessariamente tem que ficar passando por novos depoimentos, porque uma vez já constatado aquele laudo, nós temos meninos e meninas que passam 300 vezes, por muitas vezes, por depoimento, sendo que repetir a mesma coisa. Repete, fala para o conselho tutelar, chegou na professora, foi a professora que levou adiante, chega no conselho tutelar, depois vai para a delegacia, depois vai para o Ministério Público. Quantas vezes uma criança tem condições de repetir essa condição? Então os procedimentos têm que ser procedimentos humanos. Nós temos que humanizar as nossas relações. Porque nós estamos, antes de tudo, atendendo uma criança. Então esse é o objetivo. Agora, a impunidade, eu acho que, assim como a exploração sexual e a violência é movida por uma série de fatores, não pode ser reduzida a indicadores econômicos, porque está em todas as classes sociais. Não deve ser reduzida a indicadores culturais ou a possibilidade que as pessoas tiveram de estudo, mais ou menos, porque está entre pessoas de diversas famílias que estudaram mais ou menos. Então nós devemos compreender que o enfrentamento desse fenômeno também vai ter que se dar em diferentes níveis. Isso não responde, mas de toda forma eu não considero que a CPMI ela seja um processo que não deu resultado. Eu quero dizer isso a vocês muito concretamente. Sabe por quê? Porque nós sabíamos que era difícil esse enfrentamento. Quando nós conversamos com as meninas, nós ficamos, para a senadora Patrícia Saboia, para mim, para cada integrante, para vocês que estavam juntos ali, quando nós falávamos com as meninas e já vimos que elas passaram por muitas pessoas antes
contando seu depoimento, estavam no programa de proteção a testemunhas, muitas, e não tinham sido ainda atendidas. Nós percebemos que seria difícil, mas ainda assim, a gente mantém o compromisso que tem com elas, e nós vamos aprovar os projetos e estamos monitorando cada um dos processos, porque nós ainda vamos ver essas pessoas responsabilizadas devidamente. Apesar de, no dia a dia, a gente estar vivenciando o drama das vítimas, o drama das famílias, e essa questão também de impunidade por parte dos agressores, que, se você analisar esse movimento dentro de um processo histórico, por exemplo, dos últimos 10, 15 anos, nós avançamos demais. Eu acho que esse tema está definitivamente na agenda, não é do Estado brasileiro, é do Estado e da sociedade, portanto, da nação brasileira. E a partir daí, sim, nós estamos no caminho certo, precisamos avançar nas políticas públicas, e aqui a gente não fala só na questão do governo federal, porque não pode ficar na conta do único nível de gestão, mas estamos avançando nas políticas estaduais, nas políticas municipais. Todos os estados do Brasil têm o seu plano estadual de enfrentamento à violência sexual. Cada vez mais municípios elaboram e discutem essas questões. Por hoje é só. Nós conversamos sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigada, deputada Maria do Rosário. Obrigada a todos da plateia. Você também pode ajudar a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. Ligue para o Disque Denúncia da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Anote aí, 100, isso mesmo, 100. A ligação é gratuita. Até mais.